E o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal no Brasil é o segundo mais desigual da América do Sul. A remuneração mensal de R$ 44 mil dos magistrados representa uma diferença de 2.281% em relação à média nacional de rendimentos do brasileiro. Aqui, no país, atualmente, segundo o IBGE, 60% da população recebe aproximadamente R$ 1.850 por mês. Só o Peru tem uma diferença maior. Por lá, os ministros recebem o equivalente a R$ 65 mil, em contraste com a média da população, que ganha o correspondente a R$ 2.200 por mês, aproximadamente 2.800% de diferença. Além disso, o Brasil lidera o ranking mundial de gastos com tribunais de justiça. Segundo um estudo do Tesouro Nacional, enquanto a média internacional do Produto Interno Bruto é de 0,37%, o gasto do poder público do Brasil com o judiciário consome o equivalente a 1,6%. Piotr, vou até pedir para a gente resgatar a capa da revista Oeste, que foi assinada aí pelo Silvio e pela Loriane, trazendo aí os custos do poder judiciário. E aqui a gente faz então essa comparação, o segundo país mais desigual da América Latina, da América do Sul, em relação a salários dos juízes, mas aqui não deve ter os penduricalhos atrelados, é só o salário de R$ 44 mil, né? A comparação do Brasil com o Peru. Imagine se você colocar todos os benefícios, privilégios e penduricalhos que os ministros têm direito. Em viagens, sim. Viagens, mais viagens. Quando você começa a comparar gasto em relação ao PIB, quer dizer que a coisa já degringolou, né? Neste caso, nós estamos falando de salários e do custo da justiça brasileira. Tem uma diferença entre legalidade e moralidade. Lamentavelmente, pela lei brasileira, isso é legal. Agora, é imoral, levando-se em conta a realidade brasileira. Mas é pior no caso brasileiro. Até outro dia, a discussão era só sobre legalidade e moralidade. Agora é sobre disfuncionalidade do Poder Judiciário brasileiro. Alguém bota fé hoje, esse é um dinheiro bem gasto? Porque eu tenho hoje a principal corte do país afrontando a Constituição brasileira. Eu tenho a segunda principal corte do país, o STJ, que revê entendimentos sobre sobremaneira o combate ao crime. Porque a polícia fez uma abordagem ilegal. Por quê? Porque desconfiou que um carro estava passando, para o carro, foi lá, descobriu, tinha o quê? Quilos e quilos de cocaína. Mas vai um juiz do STJ e, bom, não pode porque não é assim que tem que ser feito. Porque entrou na casa, descobriu armas, descobriu cocaína, drogas e drogas, enfim, tudo aquilo. Mas a abordagem não poderia ter entrado na casa daquele jeito sem um mandado judicial. Mas eu acabei de desmantelar aqui uma sede do crime. E aí o STJ vai lá e revê. Imagina só. Enquanto isso, eu tenho o Supremo afrontando a Constituição nos direitos mais fundamentais garantidos pela Carta Magna aos brasileiros. Não obstante a tudo isso, eu tenho esse custo absurdo da justiça brasileira que o Silvio já tinha tratado nessa reportagem da revista Oeste aqui, o quanto custa o judiciário brasileiro. Então, veja só como até outro dia era razoável. A gente estava discutindo, embora ainda crítico, sobre legalidade. Sim, se está na lei, ele tem direito, está previsto. É absurdo, mas é legal. Mas é imoral também, porque não se pode pagar tudo isso. Mas no caso brasileiro é bem pior. A justiça brasileira hoje é disfuncional e ineficiente, além de afrontosa à Constituição brasileira, à legislação brasileira, ao pacificado. A justiça brasileira não respeita nem a própria jurisprudência, como citei aqui, vou citar todas as vezes o caso dessa menina, a Débora dos Santos, que é mãe, tem filhos abaixo de 12 anos, mulheres condenadas por tráfico ou que respondem por tráfico têm o direito à prisão domiciliar. Ela que escreveu Perdeu Mané? Não. O procurador diz que, de novo, vem com esse argumento. Que argumento o advogado vai apresentar que não seja, por exemplo, um entendimento pacificado do Supremo? Pacificado para os outros, não para ela.